Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho através desse vídeo denunciar algumas estratégias que o diabo usa em uma batalha espiritual contra você. Como reagir a essa batalha? Aonde que o diabo trabalha? Em que momento? Em que setor e que área da sua vida ele pode trabalhar? Você que chegou agora nesse canal, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo de Batalha Espiritual, seja membro desse canal. Primeiramente, quando nós colocamos em um campo de batalha, a todo momento a gente está em defesa. A gente precisa estar em defesa, atento, porque no momento que a gente está nesse ataque de batalha, neste momento, nesse campo de batalha, a gente precisa entender que a qualquer momento alguém que está do outro lado pode lançar alguma coisa em você, pode tacar alguma pedra, pode tacar algum objeto. Em todas as situações, vamos colocar como exemplo um campo de futebol. Pessoas que estão jogando em futebol, o que acontece? Cada time, ele se coloca em uma defesa porque é uma briga, é uma competição em que eles estão fazendo. Você está competindo contra o inferno, você está competindo contra os demônios. O que acontece? Eles têm técnicas para te atacar, assim como jogadores de futebol têm técnicas e são treinados, são capacitados, e essas técnicas vão fazer com que eles consigam te atingir. O que você deve ter mediante uma batalha espiritual? Estratégia. Como eu consigo essa estratégia? É orando, jejuando, se revestindo, estando atento ao mundo espiritual, atento às coisas ao seu redor, perceptivo. Então, mediante esse assunto, né, dessas pessoas, por exemplo, que querem te atacar em um campo de batalha, vamos supor, o que acontece quando um jogador ele quer atacar os seus inimigos, né? Quando um guerreiro quer atacar os seus inimigos, o que ele faz? Ele procura a sua fragilidade, ele procura o seu ponto fraco. Aonde que o diabo vai trabalhar em uma batalha espiritual? No seu psicológico, na sua mente. O diabo ele vai trabalhar primeiramente na sua mente, ele vai lançar dardos inflamados na sua cabeça. Se você deixar esses pensamentos se concluírem na sua mente, você vai acabar perdendo esta guerra. Porque a cabeça, a mente, é o lugar principal. É o lugar que, se for atingido, ele pode mudar toda a estrutura do corpo. Porque que no livro de Efésios 6:10 vai dizer que é importante que a gente vista o capacete da salvação. Porque se uma pessoa perdeu o capacete da salvação, ele está uma pessoa muito frágil, ele se torna uma pessoa muito frágil. Porque se uma pessoa entra em uma guerra, vamos supor aqui uma guerra, onde pessoas estão vestidas de armadura, que está com espada, com ferramentas, está tudo bem trajado, com capacete para não levar tiros ou qualquer outra coisa que vai ser arremessado. Se essa pessoa aparecer nessa guerra sem capacete, o que vai acontecer? Seus inimigos irão encontrar a fragilidade dessa pessoa na cabeça. E eles irão lançar um objeto contra a cabeça dessa pessoa que vai acertar e ela vai morrer na hora. Então, aonde que o diabo trabalha primeiramente uma batalha espiritual? No seu psicológico, na sua mente. E o que ele faz isso acontecer? Ele pode lançar pensamentos na sua mente. Mas antes de tudo, há pessoas que são resistentes a pensamento. Então, a estratégia que o diabo vai usar, ele vai usar alguém para ferir o seu psicológico, para ferir sua mente. E dentro dessa situação que você sabe que está em uma batalha espiritual e que o diabo pode usar alguém, são pessoas que estão ao seu redor, que não são pessoas libertas.
São pessoas que não têm vida de oração, que não têm vigilância, que o diabo encontra facilidade em usar. Se, por exemplo, na sua família tiver alguém que não é liberto, alguém que somente carrega a capa de crente, que é usado pelo diabo, que fala coisa do diabo, que dá lugar para o diabo, fique atento mediante essa batalha espiritual com essas pessoas. Fiquem atento, ligado, que qualquer momento o diabo pode usar essa pessoa com palavras para tentar te afligir, para fazer com que você venha deixar esse pensamento, essas palavras entrar no seu psicológico e você desistir dessa guerra. Porque é o que acontece? Muitas pessoas pensam que a batalha espiritual contra demônios é só você estender a sua mão e repreender o demônio que está lutando contra a sua vida. E não é bem assim que funciona uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual, ela consiste em tempos, dias de batalha. Se uma pessoa está em um campo de guerra e da outra parte de lá tem vários outros guerreiros que estão com espada e escudo, e eles estão vindo para lutar com você, o que você vai fazer? Primeiro você vai desarmar todos aqueles guerreiros ali, porque desarmando eles, você consegue destruí-los, consegue acabar com eles. Mas se você fugir desse campo, você não irá, você sairá como um perdedor e um derrotado, e aqueles guerreiros irão atrás de você até te alcançar. Então não é bem assim. Você não vai estender a mão em um campo de batalha e repreender, porque quando você está em batalha, por isso que o tema já é batalha, você está em uma batalha, isso consiste que essa guerra vai durar muitos dias. Daniel estava em uma batalha que durou 21 dias. Então, uma batalha espiritual, ela dura dias, porque uma batalha espiritual não é feita só por um demônio, e sim por vários demônios. E essa legião, esses vários demônios, você não vai conseguir desarmá-los todos de uma vez, porque eles querem ver sua resistência. Num campo de batalha, os seus inimigos, eles vão notar em você se você tem resistência, se você é um fujão, se você é um medroso, se você vai resistir, vai lutar até o fim. Em uma batalha espiritual, você deve lutar até o fim. Eu vou contar aqui uma experiência para vocês. Muitas vezes que eu ficava em jejum, eu saía do meu corpo e ficava arrebatada. E no momento que eu ficava arrebatada é porque tinha demônios que estavam lutando naquele momento contra a minha vida. E esses demônios, eles te chamavam você para brigar, chamavam vocês para guerrear. Então, esses demônios vão vir em guerra contra você porque você tem capacidade de vencê-los. Eles não vão em guerra com pessoas que não têm conhecimento, que não têm capacidade para vencê-los. É porque você tem uma autonomia, você tem um conhecimento, você tem uma autoridade, você tem uma capacidade de vencê-los. Então, neste momento que eu fui arrebatada em espírito, eu fiquei fora do corpo todas as vezes, é como se eu tivesse uma paralisia do sono no momento do jejum, mas estando acordada, e ficava meu corpo ali, e eu no mundo espiritual ficava lutando com demônios, e eu não conseguia voltar para o corpo enquanto aquele demônio não desistia. Enquanto aquele demônio não era derrotado ou destruído ou repreendido. Então, são assim que funcionam batalhas espirituais. Se Deus te mostra um sonho em que você não venceu uma batalha contra um demônio, isso significa que a batalha ainda continua e você precisa vigiar em tudo que você fazer. O diabo sempre vai tentar te lançar coisas na sua mente, trabalhar na sua mente, usar pessoas contra você, para trabalhar contra você. O diabo sempre vai usar pessoas no momento em que você já está sentindo o peso da batalha espiritual contra você. No momento que você está sendo contra-atacado pelo inferno, o diabo vai usar pessoas contra você. Porque isso acelera o processo de derrota na sua vida. Por quê? Porque no momento que você está fragilizado, já sentindo o peso da batalha, é mais fácil você desistir da guerra. Então, por isso que o diabo usa essa estratégia. Se você tem uma fragilidade em seu psicológico e você não pode ouvir ninguém se levantar contra a sua vida, que você já fica triste, que você já desanima, o diabo sempre vai usar essa área contra você.
E há momentos que ele vai usar acima disso, ele não vai usar a sua palavra, mas pode usar alguém para te bater, para avançar em você, alguma coisa parecida. Então, em tudo isso, o diabo tem a capacidade de mexer. Ele pode também tirar o desejo de você orar, pode tirar o desejo de você jejuar. Isso é uma batalha espiritual. Mas o segredo é que você seja resistente em oração e jejum. Uma coisa que eu deixo muito clara: não quebre o seu jejum de maneira nenhuma. Tem pessoas que começam o jejum às 7 da manhã, 6 da manhã, e já quando dá 9 horas já quebra o jejum, porque vê um bolo, vê um café, vê alguma coisa, precisa fazer algo, ou precisa sair de repente e quebra o jejum. Você sabe o que acontece quando a pessoa quebra o jejum na batalha espiritual? Os demônios que estão, os guerreiros malignos que estão lutando, contra-atacando aquela pessoa vão ganhar força. Quando uma pessoa quebra o jejum, os demônios que estão trabalhando contra a vida dela ganham força. Por isso que eu digo, sempre disse, pessoas que não jejuam, os demônios têm força e autoridade sobre ele, porque o jejum é a única forma de quebrar as forças do maligno. Então, muitas pessoas não percebem que no mundo espiritual há poder. No mundo espiritual, muitas coisas acontecem quando a pessoa está jejuando, quando a pessoa está orando. Isso eu digo pessoas que têm uma vida santa com Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, que têm estratégias de oração. Eu me lembro que uma vez eu estava orando pela manhã e o Senhor começou a me dar uma visão que eu estava em um rio e nesse rio havia várias pessoas, vários homens que estavam tomando banho nesse rio, mas não eram pessoas humanas, eram demônios marinhos, demônios que habitam em águas. Porque existe demônios de outra hierarquia, mas existe demônios marinhos que são seres das águas, demônios que atuam no mar. Eu me lembro que no momento que eu estava orando, jejuando, eu começava a pegar pedras ali, né, na beirada daquela represa, daquele rio ali, que estavam aqueles homens tomando banho nus, e eu começava a atacar aquela pedra naquelas pessoas estranhas, que eram demônios, e eles começavam a morrer. Eram muitos demônios, muitos homens que estavam ali naquele rio, e eu me lembro que tinha um na árvore assim, e eu taquei uma pedra nele e ele caiu dentro da água morto também. Então, assim, no mundo espiritual, quando você jejua, você provoca um dano no inferno, você provoca um dano nas armadilhas malignas. Por isso que ele não pode ser interrompido. Então, se você quebrar um jejum, aqueles demônios que você estava lançando pedra, que você estava acertando, que você estava matando, não vai matar por completo, você vai dar força para eles. Porque ele se alimenta da falta de jejum na sua vida, da falta de oração, da falta de palavra, da falta de comprometimento com a palavra. Então é isso que eu quero passar para vocês, tá bom? A denúncia do inferno. O diabo sempre vai trabalhar primeiro na sua mente, vai usar pessoas para falar contra você, tacar coisas contra você, te acusar, te falar algo que venha mexer com o seu profundo, com a sua tristeza, porque no momento que o diabo faz isso, você já está em uma guerra espiritual, ele está te contra-atacando, usando pessoas. Então já fica vigilante com pessoas ao seu redor, com pessoas do seu trabalho, com pessoas da sua casa que têm brecha com o diabo, que são usadas pelo diabo, que não têm vida de oração, que não jejuam. Essas pessoas são vasos que o diabo pode usar contra você. E ele vai usar essas pessoas para tentar te jogar no mundo, para te fazer desistir dessa batalha. E eu quero deixar essa experiência com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe a cada um. Deixa seu like em nome de Jesus.